Mestre, da nossa Mãe Maria, pedindo a Ele que nos abençoe, abra nossos corações, abençoe e harmonize nosso lar, que possamos sentir a presença da espiritualidade da nossa casa, visitando cada um dos nossos lares, espalhando amor, espalhando luz, e pedindo a proteção, pedindo as bênçãos para essa noite de sexta-feira, agradecendo a presença de cada um de vocês que aqui estão, aquecendo nossos corações com as suas presenças, com as perguntas, e que essa noite pode ser de muito aprendizado para todos nós. Que o nosso Mestre possa visitar a cada um, abençoando e confortando, levando a cura, levando a harmonia que cada um de nós precisamos nessa noite e nos dias de nossa vida. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, mais uma vez. Estamos todos reunidos mais uma vez na nossa casa virtual, né? Hoje nós vamos compartilhar alguns conhecimentos, compartilhar porque a gente sempre conta com o apoio de todos vocês, com as perguntas, alguns com as suas colocações, as suas opiniões sobre o tema. Isso é muito importante e enriquece muito o nosso estudo. Então, como já foi dito, o tema do nosso curso, né, é a construção constante, a ação constante da espiritualidade em nossa vida. E hoje eu estou encarregado de falar, de trazer, de compartilhar o pouco que eu sei sobre a espiritualidade no lar. Quando a gente pensa em espiritualidade no lar, e a gente remonta algumas palestras atrás, nós já passamos sobre planejamento reencarnatório, nós passamos sobre família, então nós já temos um conhecimento que esse agrupamento, né, que se encontra dentro de um lar, ele já vem, todos nós já estamos preparados, todos nós somos escolhidos para podermos fazer parte desse lar. Lembrando, né, que o nosso mestre, ele veio num lar muito especial, porque ele estava cercado de que realmente compõe um lar, que não é uma estrutura física, uma casa, enfim, mas ele estava cercado de amor, ele estava cercado de Jesus, estava cercado de José, de Maria, de todos, né, os que estavam em sua volta. E esse lar, ele era tão harmonioso com a chegada do mestre que isso contagiou léguas. Eu vou falar léguas porque antigamente a gente falava léguas, né? Léguas e léguas puderam sentir essa harmonia do lar inicial de Jesus. Ele recebeu a visita num lar humilde de 3 reis e trouxeram 3 grandes presentes. Inclusive tem um filme que é muito bacana, chama A Estrela de Belém. É uma animação que conta a história do burrinho que carregou Maria. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas é muito bom, né, Adriana? Inclusive, um caminho. Vai ter festa, pô, tá tendo rei, olha lá, estão trazendo mirra, então traz ali um significado muito importante para o nascimento de Jesus. É um filme que vale muito a pena, muito a pena ver. É muito legal e muito tocante. Aí, sobre o conceito de lar, primeiro, eu selecionei 2 fragmentos de texto de um livro do Chico chamado Jesus no Lar. Não sei se alguém tem em casa, mas traz duas partes muito importantes sobre a gente conceituar essa questão de lar. A primeira, ele fala assim, Jesus, né? Jesus está falando para Pedro, na casa de Pedro, e aí diz o seguinte: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, Jesus já estava ali caminhando, né, nos mostrando o que a gente podia entender de lá. E depois, um pouquinho para frente, já em outra reunião na casa de Pedro, que ele estava ali, né, fazendo toda a noite, além das pregações que Jesus fazia junto com todo mundo, ele tinha ali alguns momentos em particulares
que ele elucidava algumas questões trazidas pelos apóstolos, né? Então, tem um livro, por exemplo, a gente já teve curso na Fraternidade, que é o Ave Luz, que conta um pouco desses encontros, Jesus lá também conta, e tem vários outros. Aí, num outro momento, Jesus fala também, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, levando em consideração tudo aquilo que nós já vimos aqui na fraternidade, nas palestras, sobre a questão do planejamento reencarnatório, que nós estamos aqui reunidos numa família, que essa família ela veio exatamente para nos harmonizar, para que a gente possa se harmonizar um com outros em relação aos nossos eventos pretéritos. Então, estamos voltando para criar essa harmonia que em algum momento, um com um, familiar com o outro, né? Nesse encontro, ele se perdeu, e nós estamos todos, esses espíritos, com as suas individualidades, constituídos dentro de um lar. E este lar, ele vai ser, como que eu posso dizer, preenchido pelas individualidades, por cada ser de nós. Mais cedo, eu e Ina, nós estávamos comentando com a palestra, e ela trouxe até um conceito interessante, que ela disse assim, então quer dizer que o corpo é a casa do espírito. Eu falei assim, amor, você tem razão, faz sentido. Então, ou seja, o nosso primeiro lar somos nós, né? Nosso corpo material, ele recebe, né, como casa, o nosso corpo, o nosso espírito, né? Segundo Kardec, quando já está encarnado, ele vira a alma. Então, ou seja, essa harmonia começa por dentro de nós. Nós começamos esse processo de harmonia. E junto a isso, temos outras pessoas que estão em nossa volta. Então, muitas vezes, nós podemos estar num ambiente, em um local extremamente desarmonizado, e nós podemos nos harmonizar ao nosso lar. Então, neste processo de harmonização do nosso lar, da nossa casa, nós temos algumas responsabilidades. Primeiro com essa. Por quê? Porque nós também já aprendemos aqui na Fraternidade, em vários livros já psicografados que existem no mercado, que nós somos emissores e receptores de energia. Então, nós estamos o tempo todo fazendo essa troca energética. Nós estamos emanando e estamos recebendo. E, principalmente, além do conceito energético, da gente estar emitindo coisas boas, bons fluidos em direção a outros e outros em relação também, nós não podemos esquecer que, como Kardec diz lá no item 459 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí é respondido, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, não podemos também esquecer que não só dos seres encarnados dentro de um lar compõem esse ambiente de harmonia, mas também aqueles irmãos que nós atraímos através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções, como ele também diz, né, na questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, e aí é respondido: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais, daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, eu trouxe isso para que a gente nunca perca de mente de que nós não estamos nunca sozinhos, seja acompanhados por bons espíritos, desses que vão nos inspirar a fazer coisas boas, a estudar, como com aqueles outros que vão querer nos desvirtuar do nosso caminho, do nosso processo de evolução, seja como ser humano, seja junto também com aqueles que estão junto de nós.
Então, nós precisamos estar sempre atentos aos sinais deste processo de influenciação quando chega aos nossos pensamentos. Desta forma, a harmonia no lar, como eu já disse, ela começa dentro do nosso processo de harmonia, nosso processo de melhoramento. E isso está ligado, acontece desde do nosso crescer, do nosso cuidado, da nossa família, de como nós nos relacionamos entre pai, mãe, filho, relembrando, né, o processo, né, da construção da família, como esse processo é. Então, primeiro vem os nossos pais, que têm o dever de educar os filhos, de começar a trazer, a criar esse ambiente harmônico para o desenvolvimento dos filhos. Depois vem o irmão mais velho, que vai cuidar dos mais novos, e aí nós vamos todos nessa escala aí, né, crescendo e trabalhando o nosso lar, o nosso ambiente, para que ele fique, como que eu posso dizer? Isso. Ainda bem que eu tenho um apoio aqui do lado, acolhedor, né, para que a gente se sinta bem ao voltar para nossa casa. Isso começa com a nossa melhoria. Hoje, o fato de estarmos todos aqui, toda quarta e toda sexta-feira, começa esse processo da nossa harmonia interior. Ou seja, a gente começa a buscar preencher em nosso ser conhecimento que vai fazer com que a gente comece a pensar, que a gente comece a refletir sobre as coisas que acontecem do nosso cotidiano de uma forma diferente. Com isso, a gente começa a se identificar quando a gente começa a estar fora de harmonia e buscar trazer esta harmonia dentro dos nossos corações. A Anne falou aqui que é o dia da faxina. Né? Então, ou seja, nós estamos aqui, todo mundo, né, concentrado, buscando informações, chegam novidades, chegam formas. Então, esse é um processo, o fato de nós estarmos toda quarta e toda sexta, já é um processo de harmonização da gente. Eu tenho certeza que qualquer um, digo por mim, passa um dia ruim, é dia de estudo, opa, não posso perder o dia de estudo, por quê? Eu sento aqui, começo a ouvir as músicas, começo a ver todo mundo, começo a escutar a palestra, vem as perguntas. O tempo passa, quando chego no final, eu já estou totalmente diferente de quando entrei. Isso é um processo de harmonia. Então, isso acontece lendo um livro, buscando informações, lendo a Bíblia. Isso são todas fontes de que vai fazer com que a gente comece a nossa harmonia. Sim, Cris, eu vi que você levantou a mão, baixou a mão, levantou a mão, baixou a mão, eu fiquei e eu não falar. Pode falar. Ô, Léo, eu queria dizer o seguinte, em relação ao Evangelho no lar, você pode nos dizer alguma coisa a respeito da reunião, do culto no lar, o Evangelho no lar, que as pessoas dão vários nomes diferentes, né? O que Claro. você poderia nos dizer a respeito de como ele é feito? O Evangelho no Lar é uma grande ferramenta instituída, né? E aí, nesse livro, Jesus no Lar, ele começa exatamente nessas reflexões de Jesus na casa de Pedro, e aí voltando esse conceito de que já que o lar, né, ele tem uma outra... Eu não estou muito bom de memória, mas ele fala o seguinte, que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então, o nosso lar, ele é o primeiro lugar que a gente vai buscar essa harmonia. E o evangelho no lar vou usar essa expressão, né, a forma, é uma ferramenta onde nós podemos começar a construir essa harmonia, começar a construir esta paz que nós queremos para o mundo. E aí, já que você tocou no Evangelho no Lar, eu separei aqui um texto, um parágrafo, está no livro Ave Luz,
no capítulo que ele fala sobre 2 ou mais. Então, João, o evangelista, o questiona sobre essa questão. Bom, mestre, você diz que onde 1 ou 2 estariam reunidos no seu nome. Explica mais um pouquinho. O texto é grande, eu tirei só um fragmento aqui para a gente refletir sobre a importância do evangelho no lar. Jesus diz assim: eis que falo que quando se reunirem em meu nome 2 ou 3 pessoas, porque aí se trava um diálogo. Desculpa, eu li errado. Eis que falo que quando se reunirem em meu nome 2 ou 3 pessoas, porque aí se trava um diálogo compensador. Eu estarei no meio delas por meio das luzes celestiais, dando-lhes apoio, inspirando-as e motivando-as para o amor de Deus e de uma para com os outros. Então, essa promessa Jesus já tinha deixado lá no Evangelho, que quando 1 ou mais 2 pessoas estivessem reunidas, ele estaria no meio delas. E aqui ele diz, um pouquinho para frente, que todos os anjos que estavam a serviço dele, que continua, e a gente entende hoje que anjos são todos esses nossos irmãos espirituais que estão conosco, eles estão o tempo todo, né, nos orientando, como Kardec já disse. Nós já tivemos palestras aqui na Fraternidade, falando sobre nuvem de proteção, sobre os espíritos que estão em nossa volta. Então, nós sabemos que nós não chegamos aqui encarnados sem que nós tenhamos um cuidado espiritual. Então, todos nós temos espíritos afins, temos espíritos protetores. Kardec disse na questão 491, que ele vai falar dos espíritos protetores e familiares. Aí ele pergunta assim: qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-los nas provas da vida. E qual é o momento mais propício que a gente pode mais se conectar a esse agrupamento protetor, né? Porque na minha casa tem eu, tem N, tem meus 2 filhos, então, ou seja, tem eu, tem o meu protetor, tem o de N, tem de João, tem de Maria Alice, e assim como na família de todos que estamos aqui, de todos no mundo. Então, o melhor momento para isso é o evangelho no lar. Quais são as consequências do evangelho do lar? Hoje, um dia desse, eu estava vendo uma palestra, e o cara falou uma coisa que eu nunca tinha parado para poder pensar. Que ele disse assim, que a prática do evangelho no lar, ele é comparado quando a gente senta todo mundo para assistir uma série a um filme. Se a gente está vendo um filme alegre, como é que vai estar o astral de todo mundo que está na sala assistindo aquele filme? Todo mundo vai estar alegre. Se nós estivermos vendo um filme lá de um drama, um filme triste, vai chegar no final, vai estar todo mundo chorando. Então, ele trouxe isso para a prática do evangelho lá. Eu achei muito interessante isso. Eu fiquei até refletindo de tipo de filme que daqui para frente eu tenho que começar a ver, porque vai fazer o quê? A gente se envolve naquele processo emocional e é como que a gente vai estar no final. Sim, Jane? Na hora que você quiser responder as perguntas, você fala. Se quiser continuar. Tá, só vou fazer só terminar esse negócio do clima aí do evangelho no lar. Então, como nós estaremos depois do evangelho praticado no lar? Em harmonia. Todos nós estaremos contagiados, conforme a palavra do mestre, todos contagiados pela sua presença. Por isso que é extremamente importante para a manutenção desse ambiente no lar, o evangelho no lar. Atrevo-me até a dizer, que seria como todos nós não gostamos da nossa casa suja. A gente tira 1 dia, 2 dias ou 3 dias, a gente está sempre limpando para não deixar acumular sujeira. Então, o evangelho no lar, ele é esse instrumento para deixar a nossa harmonia espiritual sempre em dia. Pode perguntar, Jane. Aproveitando, né, que você está falando sobre o evangelho lá, a pergunta é justamente sobre isso.
né? Muitas famílias fazem o evangelho no lar, mas nem sempre todos estão, né, integrados. A pergunta é a seguinte: forçar os filhos a participar do evangelho no lar quando eles não querem é mais prejudicial ou benéfico para esse processo de harmonização? Vamos pensar como todos nós emissores de energia, né? Então, nós vamos ter duas pessoas envolvidas que não queiram, ou um filho que não queira. O ideal, sempre, Jesus nunca forçou a gente a fazer nada. Então, eu, particularmente, continuo pensando de que nós vamos cativar os nossos a participarem do Evangelho do lar com o devido tempo. É óbvio que todo o processo de melhoria ele vai encontrar inicialmente algumas resistências. Como é dito em várias literaturas e de vários dos nossos conhecimentos, de uma forma geral, já trago aqui na fraternidade, o Evangelho no lar, ele acende uma luz dentro de nossa casa. Se eu não me engano, acho que em Missionários da Luz, André Luiz, o mentor dele, leva ele a uma casa que estava praticando um evangelho lá e aquela casa emitia uma luz muito grande. Então, nós sabemos que com o tempo, essa prática ela vai começar a trabalhar aqueles irmãos que nos acompanham a se melhorarem também. Mas até isso acontecer, pode ser que ocorra, lembrando que nós estamos rodeados desses nossos irmãos e que eles nos influenciam o tempo todo, talvez ou um ou outro pode captar alguma influência e não querer participar. Mas nós não podemos perder de vista a nossa intenção. Então, não tenha ninguém que receba constantemente amor que em algum momento não seja tocado por esse amor. Então, assim, já teve vezes aqui na nossa casa, na minha casa, dos meninos não quiserem. João era resistente. Não, João, você vai ficar aqui. Mas depois a gente viu que aquilo não estava funcionando muito bem. E acabou que, com o tempo, ele mesmo começou a gostar, começou a participar. Então, por quê? Porque aquela energia, com o tempo, foi contagiando. Que essa energia foi, aos poucos, abraçando ele, e hoje ele já tem condições, gosta de participar, dar as suas opiniões. E isso que é muito bacana no Evangelho no Lar. Não é só a presença de Jesus, não é só a presença dos nossos mentores, dos nossos protetores, mas o que é mais gostoso neste processo é a construção desse diálogo em família, que hoje, né, hoje que eu digo nos tempos atuais, ele e com o advento da tecnologia, primeiro veio o advento da televisão, então cada um tinha uma televisão no quarto. Então aí cada um assistia a televisão num lugar diferente. No meu tempo de criança tinha uma televisão, todo mundo assistia a televisão junto. Depois cada um já vai para o seu quarto. Depois veio os adventos dos computadores, agora dos computadores portáteis, que são os nossos smartphones. Então hoje nós podemos estar no mesmo ambiente, mas totalmente separado, cada um do seu telefone, digitando. Então isso já é comumente já mostrado em estudos, a gente sempre fala isso na televisão, enquanto isso é prejudicial, né, nesse convívio familiar. Então, o Evangelho lá ele busca também resgatar esse processo do diálogo em família, de escutar, de se expressar, de compreender, de trocar as informações que nos fazem evoluir emocionalmente, que nos fazem evoluir emocionalmente. É através do Evangelho do Lar que nós vamos começar a ouvir constantemente sobre perdão, que nós vamos constantemente ouvir sobre amor, constantemente da importância dos nossos relacionamentos. Então, ou seja, é uma ferramenta muito útil e, terminando de responder a pergunta, eu deixaria, quando não quer participar, a gente vai sempre rezar nas nossas orações iniciais e, com o tempo, eu tenho certeza que todos farão o Evangelho no lar de alguma forma muito carinhosa e muito gostosa. Sim, Jane. Dentro até dessa mesma pergunta, mesmo no caso das crianças, elas não são pequenas para decidir sobre isso? Olha, nós temos o papel como
responsáveis pela sua evolução, de conduzi-los nesse processo. Então, a gente pode explicar, a gente pode, até muitas vezes, como eu estou falando, eu fiz isso, já obriguei de sentar na mesa e ir ali, né? Até com o chinelo na mesa. Ó, se não quiser eu sentar aqui, o pau vai quebrar. Assim, mas porque era a forma que eu entendia que poderia fazê-lo. O que eu quero dizer é que nossos filhos estão sob o nosso cuidado. Não deixá-lo participar, ou muitas vezes forçá-lo, não quer dizer que a gente não esteja cuidando dele. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que nós estamos, como nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, nós estamos cercados de todos os nossos espíritos amigos. Então, mesmo que ele não esteja sentado junto da gente, ou fazendo, ele não está deixando de receber as bênçãos do Evangelho. A nossa responsabilidade, como pais, mães, como os tutores da casa, é não deixar que essa luz se apague. A partir do momento que apenas duas pessoas, tem eu e N, ou qualquer um, ou que estiver sozinho, não importa. A gente fala de uma, né? Não importa a quantidade, mas é a intenção de fazer, a espiritualidade se fará presente. A espiritualidade vai estar agindo sobre os nossos filhos, vai estar agindo sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Foi por isso que eu comentei que, com o tempo, eles acabam chegando. Por quê? Porque o auxílio está ali. O mentor vai estar do lado dele, vai estar dando ali para ele as energias, trabalhando, renovando as energias que estão em volta dele. Aqueles irmãos que nos acompanham, a gente está falando, como disse, vou usar o exemplo de filho, nós temos o nosso filho, né, em matéria ainda, jovens, crianças, mas em espírito nós somos todos espíritos milenares, e vai estar acompanhando também aqueles que querem o bem e aqueles que não querem aceitá-lo, enfim, e aí são várias, cada um tem a sua história. E eles vão estar sendo trabalhados aonde? No Evangelho no Lar. Não significa de que está especialmente em torno da mesa, de que eles não estejam recebendo influência dessas emanações de amor que está acontecendo nesse ambiente. Então, involuntariamente ou não, eles vão estar ouvindo, quem está ali vai estar ouvindo, a espiritualidade vai estar trabalhando. Então, em relação a isso, não como que eu poderia dizer, não seria um descuidado, mas seria apenas um respeito. A gente vai deixar, simplesmente, abandonar, não quer, não, nós vamos fazer o quê? Como o papel de educadores que nós viemos ser, que é de um tempo começar a conscientizá-lo, nunca deixar de chamar. Como diz os mineiros, a gente vai comendo pelas beiradas, devagarzinho está todo mundo lá de novo, envolvido e feliz. Sim, Jane. Mais perguntas sobre o Evangelho. A primeira é a seguinte, na verdade, são algumas juntas. Existe algum ritual específico para o Evangelho no Lar? A oração de abertura e depois o quê? Cada Evangelho um capítulo da Bíblia? E alguma leitura específica? Existe algum padrão? Olha, o padrão do Evangelho no Lar é, primeiro, a intenção. Nós precisamos reservar um dia e horário específico, combinar isso com a nossa espiritualidade, né, com aqueles que nos colocam. Combina como? Através de oração, né, colocando, pretendo me dispor toda sexta-feira, quarta-feira, qualquer dia, domingo. É um dia que nós sabemos que nós estaremos disponíveis para aquele ato. Por quê? Porque a espiritualidade que nos acompanha, ela vai se preparar para estar presente. Porque ela não está 100% no nosso lado disponível. Porque nós sabemos, né, o mestre diz que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, todos os trabalhadores de Jesus inclinados a fazer o bem, todos eles, com certeza, têm uma agenda ali preenchida, né, já cheia de tarefas, inclusive de tarefas que exatamente para nos auxiliar. Então, sendo assim, a primeira coisa é a gente escolher o dia do Evangelho no Lar. Escolher o dia e o horário, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ali, como a gente já faz aqui na fraternidade, vamos colocar uma garrafinha de água, porque eles vão passar e vão abençoar a nossa água. Vamos, né, colocar uma toalha branca, por causa do processamento de energia. Vamos fazer uma prece,
uma prece espontânea, não precisa ser aquela prece cheio de palavras bonitas, mas que seja uma prece do coração, uma prece simples, né? Senhor, estou aqui hoje para buscar o teu entendimento, buscar o teu amor, o teu carinho, que o Senhor nos acompanhe durante essa jornada, que abra nossos corações, e aí coloca ali toda a sua intenção de amorosidade. Terminou a prece, você pode pegar o você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pegar a Bíblia, pode pegar, igual, por exemplo, tem um livrinho Jesus no Lar, pode pegar qualquer texto que seja um texto de ensinamentos morais. Você vai fazer ali uma leitura de um capítulo, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você vai lá ler um capítulo e você vai fazer o quê? Depois de ler o capítulo, você vai refletir sobre aquele capítulo. O que aquele capítulo me mostra? Eu li lá que Jesus diz que bem-aventurados são os mansos de coração. O que é ser manso de coração para mim? É aceitar tudo? E aí você vai fazendo essa reflexão. Se eu moro sozinho, aí eu vou conversar com eu mesmo, né? Vou criar lá uma forma e vou refletir sozinho. Posso escrever, passo esse tempo ali, a espiritualidade vai estar trabalhando. Quem vai estar ao nosso lado vai estar ouvindo também essas palavras que são ditas, por isso que é importante a gente falar, porque se eu simplesmente ler, tá nos meus pensamentos, falar, quem está em volta vai também participar dessa ação e vai refletir junto com a gente. Passou essa parte, a gente vai fazer o quê? Fazer a prece final, agradecendo a presença da espiritualidade, agradecendo o apoio que a gente recebe, as bênçãos de Deus, e se encerra o Evangelho. Aí pode-se cantar uma música, aí cada um pode ir incrementando da forma que vai criando coisas. Por exemplo, a nossa harmonização nas nossas palestras é através da música, um processo fantástico de harmonização. Então, eu posso cantar uma música antes, fazer uma oração depois, eu posso criar e colocando e enriquecendo o meu Evangelho no Lar de cada vez que fique mais ainda, lembrando a história, né, do seriado, que fica ainda mais animado, mais tocante, mais harmônico, mais convidativo para aqueles que participam do Evangelho do Lar. Sim, Cris. Você tocou no assunto aí de você estar sozinho e você falar, como fazer o comentário sobre a leitura que você fez, né? E fazer o comentário dessa leitura com você mesmo. E eu achei legal que, eu não sei se o que você pensa a respeito. Esse comentário fazer em voz normal, conversando. Não é que você está ficando doido, né? Mas você comentar com você mesmo, conversando. Porque você não está sozinho. Você tem outras pessoas, vamos dizer, desencarnadas juntos com você. Você tem outros, você não está lá sozinho. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Cris, é conversar como a gente conversa, como estamos falando aqui normalmente, né? Peguei qualquer texto, né? Igual a gente falou aqui, né? Vamos pegar como base, né? Pegar o livrinho que Jesus falar. Então, lá é o berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. Poxa, o que seria? O que representa isso para mim? Então, nós estávamos falando lá que o nosso corpo, poxa, o meu corpo, né? A gente já viu isso em várias passagens. O corpo é o nosso templo, é o nosso onde nós devemos ter respeito. Mas por que por isso? Poxa, é através desse veículo carnal que Deus nos proporcionou a bênção de que a gente possa caminhar sobre essa terra, que a gente possa se relacionar com as pessoas que estão em nossa volta. Então, eu preciso cuidar dele porque ele precisa aguentar, se manter firme até o final da minha missão aqui na Terra. Isso, eu estou aqui falando como se eu estivesse refletindo sobre como fosse o Evangelho. E quem está em nosso lado vai pensar, porque para o desencarnado, ele também ele olha e percebe o seu corpo, que é o seu perispírito. E as suas emoções no plano espiritual também vão fazer com que o seu espírito se cure, se melhore. Então ele começa a refletir sobre tudo isso. Poxa, por que o lar? Porque o lar é onde eu estou
presente, é onde que eu recebi os meus primeiros ensinamentos. Então, por isso que ele é muito importante se manter harmônico, porque vai fazer com que eu saia para trabalhar melhor, eu vou me relacionar com as pessoas melhor, eu vou começar a entender o processo do perdão. Então, a gente começa a fazer essa colocação e a gente... Isso não serve somente para o evangelho no lar, mas qualquer coisa que a gente comece a estudar, que a gente para e começa a falar sobre ele, a gente é um processo que a gente aprende. Então, o evangelho no lar, ele não vai levar, quando a gente começa a comentar, ele não vai trazer só o conhecimento para quem está à nossa volta, mas vai fazer com que a gente mesmo reflita. Então, é por isso que eu Sim. acho que é uma ferramenta extremamente importante. Sim, Jeane. Dentro exatamente disso que você está falando, né, a gente entende que o evangelho no lar ajuda a harmonizar o ambiente e, consequentemente, irmãos mais harmonizados estarão à nossa volta. Então, a pergunta é o seguinte: você poderia explicar melhor a presença de quem precisa que eu fale para ouvir as minhas ideias? Quer dizer que teria espíritos menos esclarecidos na minha reunião? Olha, nós teremos, nós, de uma forma geral, nós estamos sempre acompanhados. Então, a gente pode... Vou dar um exemplo. Eu tive um dia estressante, fiquei com raiva o dia inteiro. O que vai acontecer? Lembrando ali, né, de quem que os espíritos se afeiçoam. Algum espírito vai falar assim, esse cara está nervoso, eu estou nervoso também, eu vou ficar ali do lado dele, né, a gente vai ficar ali trocando energia de raiva. Eu vou chegar em casa e é dia do evangelho no lar. Então, vai ter lá a música, esse irmão está ali comigo, né? Vem me acompanhando, ele está ali e começa a ouvir o evangelho no lar. Eu começo a me acalmar, talvez ele possa começar a se acalmar, ele vai escutar uma palavra que talvez ele não tinha escutado ainda. Então, ou seja, o processo, se a gente for colocar em nível de esclarecimento, todos nós estamos na busca de esclarecimento, todos nós estamos no processo de melhorias. Então, eu vou estar sempre neste processo buscando. Então, o fato de eu estar fazendo o evangelho no lar é um fato de eu estar buscando esclarecimento. Então, eu não vou colocar que eu teria alguém menos esclarecido. Eu vou colocar que eu tenho alguém que tem o mesmo nível de esclarecimento do que eu, que também está precisando aprender e ouvir as mesmas coisas que eu preciso ouvir. E a diferença, muitas vezes, o que acontece? Nós estamos falando de um processo também de melhoria de energias. Nós estamos aumentando o nosso padrão vibratório. Chega algum momento que o próprio evangelho no lar, ele passa a ser um escudo de proteção da nossa casa. Por quê? Porque aquele espírito que veio intencionado, aí são coisas diferentes. Aquele estava com raiva de mim, mas ele não queria me fazer mal. Ele estava simplesmente acompanhando o processo que eu estava. Então, ele aceitou. Mas aquele mal intencionado, o evangelho lá cria uma frequência que ele não vai se sentir bem. É um processo de vibração energética. É quase o mesmo, lembrando do vigiar e orar. Então, a gente não ora, a gente não se liga a Deus, a gente não aumenta o nosso padrão de frequência. O evangelho lá produz isso no nosso lar. Aí aumenta-se esse cerco de proteção. Por isso que é uma ferramenta extremamente importante e, utilizando as palavras já ditas por várias, vira um ponto realmente de luz. E muitas vezes até a própria espiritualidade que nos acompanha em algum momento pode trazer de forma controlada algum irmão que vai precisar de um esclarecimento que vai ser dito na nossa reunião, no nosso lar. Sim, Jeane. Se a família não é religiosa, não tem o costume do evangelho no lar, a espiritualidade conseguiria agir nesse ambiente familiar de outra forma? Sim, nós precisamos lembrar que o evangelho no lar, eu vou dar uma coisa de que todos nós somos cristãos, né? Todos nós acreditamos. Então, todo aquele que acredita em algo é espiritualista, né? Então, ele tem uma espiritualidade. Então, por exemplo, a Igreja Católica tem um evangelho no lar em alguns momentos que chamam de novena. As pessoas se reúnem, vão passando de casa em casa. O que é aquilo? É um evangelho no lar.
vai ter uma espiritualidade que vai estar acompanhando daquela família e de todos que estão em volta. Então, independente, aí eu acho que pode ser que eu não tenha entendido direito, mas independente da pessoa acreditar ou de não acreditar, da pessoa acreditar na espiritualidade, acreditar que existe, isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque a espiritualidade vai estar agindo independente de religião, independente da pessoa acreditar, independente da pessoa não acreditar. O simples fato dela estar se ligando a algo que é de um nível moral elevado, como a gente já viu várias vezes, as pessoas, não, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus, mas o cara faz boas ações, ele é cercado de amor. Então, é só ele que não percebe Deus agindo na vida dele, ou como grande criador e arquiteto disso tudo. Porém, ele está praticando bem. Então, o fato da pessoa não acreditar, do fato da pessoa não ser religiosa, ou não ter ou a religião não acreditar nesse processo espiritual, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque aqueles que estão cuidando daquele agrupamento, ele vai estar sempre trabalhando este momento. Então, vai estar sempre em vias de estar concretizando aquilo que é necessário. Tem mais? Tem. Eu perguntei, mas a pessoa acabou não respondendo, então eu vou fazer. Se não for exatamente isso que ela quis perguntar, ela manda de novo. No momento deste evangelho no lar, a pessoa que irá dirigir o processo, ela pode se deixar ou se permitir, né, permitir que a espiritualidade atua se ela for médium, né? Eu acredito que a pessoa quis perguntar se ela pode acabar incorporando ou falando alguma coisa que a espiritualidade queira dizer. Olha, como Kardec já disse, eu disse lá no início, os espíritos estão sempre influenciando, né, nossos pensamentos, os nossos atos. Então, com certeza, nós estaremos recebendo intuições dos nossos que estão junto com a gente durante esse processo. Porque o processo se a gente, quando não está fora do processo, né, se a gente está aí num pensamento, aquele vai influenciar, com certeza, no processo no Evangelho do Lar, nós também seremos abraçados por esses irmãos, nós estaremos, muitas vezes, intuídos neste processo, até de falar, a espiritualidade vai estar presente o tempo inteiro. Então, o tempo todo nós estamos em interação com o plano espiritual. A questão da pessoa incorporar, acredito que isso não vai ser, não é porque não está num ambiente controlado para isso, né? A espiritualidade tem todo um cuidado para que essas coisas não aconteçam. Por quê? Porque, voltando, este é uma ferramenta para a harmonização do nosso lar. Então, todo esse processo ele será muito bem acompanhado, muito bem preparado para a espiritualidade, para que o fruto daquilo gere harmonia no encontro. Então, ou seja, nós receberemos as intuições emanadas de amor, emanadas de carinho, emanadas de afeto, emanadas de coragem, porque nós recebemos esse processo de todo o globo, né? De todos os espíritos. Só que naquele momento estarão aqueles, né, coordenando essas atividades no plano espiritual que nos querem bem e que quer que esse processo realmente seja harmônico. Pode perguntar? Não, ela é maiorzinha, mas ela está no geral, se você quiser me acompanhar, caso você não me entenda em alguma parte. Assim que você iniciou a palestra, a situação de uma amiga se fez presente na minha mente. Há muitos anos ela adotou uma criança que hoje é maior de idade. No entanto, essa criança, por ser portadora de alguns distúrbios, acabou criando situações que geraram total desarmonia na família, inclusive afastando e assustando parentes e amigos. Resumindo, essa amiga, no momento, está totalmente refém da filha, que tem todas as características de uma portadora de psicopatia. A mãe, que já está viúva, sofre todo tipo de controle e agressão por parte da filha, inclusive agressão física constante. No entanto, não consegue tomar atitude. Ela se mantém prostrada e refém. Frente ao exposto, pergunto: essa família pode ter sido obsediada por espíritos que acompanham essa criança desde o nascimento? Olha, sobre a questão da obsessão, eu não posso falar muito, porque cada caso é um caso.
Aí essa parte precisaria ser esclarecida. Vamos imaginar, né, se a nossa casa estivesse aberta, num dia de trabalho, num dia de sábado, passasse lá. Então, assim, a espiritualidade que deveria falar sobre se ali existe um processo de obsessão ou não. Sobre o fato desse comportamento, nós sabemos, né, por várias literaturas, por várias palestras já na fraternidade, que o espírito traz aqui em si todas as suas mazelas. Então, o que eu poderia dizer sobre esse processo é que o processo de implantação de um evangelho no lar, e se for o caso de tiver aqueles que estão trabalhando para que a gente não progrida, ele pode sim trazer alguns transtornos e que vai necessitar do exercício da nossa fé frente àquele desafio da implantação. Então, eu já vi casos de outros amigos de que no início era difícil, o menino chorava, o cachorro latia. Por quê? Porque é igual quando a gente decide fazer a nossa melhoria individual. Eu decido ir para a fraternidade. Pronto. Aí sábado de manhã começa, né? Para quem pode ser que tenha alguém aqui que nunca foi na nossa casa fisicamente, mas nos dias de sábado na fraternidade é onde acontecem nossos tratamentos. As pessoas tomam passe, as pessoas vão lá buscar, né, a sua harmonização. Eu decido ir, um amigo me chamou. Eu estou aí cheio de problema na vida, e aí um amigo me chama, vamos na fraternidade, é um lugar legal, né? Tem muitas pessoas, palestra bacana, gente bonita, né? Espíritos bondosos. Aí chega no dia, eu acordo cansado, ou seja, já começa daí o processo para que a gente não busque nossa melhoria. Isso vai acontecer quando a gente quer implantar o evangelho do lar? Vai. O que vai fazer diferença é a nossa persistência, é a nossa fé, é a nossa vontade, que isso vai fazer com que abra um canal de luz dentro de nossa casa, que permita que esses irmãos sejam aos poucos esclarecidos, e aos poucos essa harmonia ela vai sendo construída dentro de nossa casa. Isso não quer dizer que a pessoa possa melhorar de determinados comportamentos, porque muitas vezes alguns distúrbios, não estou dizendo, estou colocando pelo que foi simplesmente escrito, pode ser que necessita de acompanhamento médico também material. Precisa ser diagnosticada, a pessoa precisa tomar um remédio, precisa de fazer uma série de coisas que também está ligada à medicina material. Mas a parte do que tange a parte da espiritualidade, o evangelho no lar, com o tempo vai fazer com que estas coisas sejam, caso tenha algum tipo de obsessão, de influenciação, a prática do evangelho vai fazer com que isto seja amenizado. Não quer dizer que possa resolver 100%, porque cada caso é um caso, muitas vezes precisa ser acompanhado por uma equipe espiritual adequada, numa casa. Então, ou seja, o evangelho não substitui as outras ações. Ele é um complemento, ele é uma forma de criar, de fortalecer, muitas vezes até a nossa coragem, a nossa fé, para a gente conseguir vencer esses desafios. Sim, Jane. A espiritualidade, então, sempre nos acompanha e, consequentemente, deveríamos prestar atenção no que alimentamos no dia a dia, pois andam conosco o tempo todo, aqueles que estão em sintonia. O bom pensar e o bom proceder, junto com as práticas como Evangelho no Lar e outras como defumação, ajudam-nos sanitizar ou purificar? Seria isso? Olha, aí, quando a gente fala de harmonia ou de energia, existem muitas, eu vou chamar de técnicas ou ferramentas, que elas também auxiliam neste processo de purificação. Então, você tem um incenso, você tem uma defumação, aí, como estava utilizando, você tem a questão das músicas, você pode sintonizar, né, se sentir melhor com as músicas, você tem a questão da cromoterapia, de você ter uma cor diferente em casa, você tem aí os chineses que falam do Feng Shui, não sei se é o nome certo, que você posiciona determinados objetos dentro de casa e vai criar uma harmonia melhor. Você tem
quando eu estava falando, eu lembrei, você tem as plantas que contribuem muito para um ambiente de harmonia. Então, se a gente for lá na internet pesquisar, a gente vai ver aquelas que trabalham melhor determinadas energias, que faz transmutações, melhora a parte de oxigenação dentro de casa, porque faz a fotossíntese. Então, ou seja, existem vários elementos, os cristais, né, as pedras que estão ali o tempo todo, que são os primeiros habitantes do nosso planeta, são os cristais. Então, eles trazem ali toda a essência divina ali condensada dentro deles. Então, todos isso junto contribuem para dessa melhoria energética, dessa frequência da nossa energização do nosso ambiente. Sendo assim, se a gente são recursos, como o meu apoio aqui, né, está soprando no meu ouvido, são recursos que vão melhorar ainda mais a nossa harmonia, né, de proporcionar esse sentimento de bem-estar dentro de nossa casa, contribuindo ainda mais, né, com a melhoria da nossa harmonização. O dia em que eu estiver muito pilhada, nervosa, irritada com alguma situação, é melhor me abster de fazer o culto para não estragar o culto dos outros participantes? Olha, se eu estivesse fisicamente na fraternidade, eu olharia para a Lu e falaria assim, você sabe da resposta, não precisa de eu falar, né? Mas o que eu faço quando eu estou desse jeito? Eu faço questão de ficar no Evangelho. Porque, por exemplo, eu disse que quando eu chego muito estressado, pilhado, eu adoro ficar na palestra. Por quê? Porque essas energias já serão trabalhadas. E muitas vezes pode acontecer de eu ficar nervoso, irritante, exatamente para que eu não participe do Evangelho. Então, o que eu falaria é que ela participe, que ela fique ali. Muitas vezes, eu não quero falar, não quero, mas aí o fato dela estar ali, ela vai fazer uma oração, ela vai sentir harmonia, depois ela vai tomar água. Eu tenho certeza que no final ela vai estar melhor. Não vou dizer com certeza, não. Eu acredito que no final ela estará melhor do que quando ela chegou. Então, se eu tivesse de falar, sim, participe, né, da oração, participe do Evangelho, não deixe de fazer, porque se a gente for pensar até de uma forma virtual, como a gente está fazendo aqui nos nossos bate-papos, muitas vezes a gente é influenciado a não participar, porque nós estamos buscando o quê? A nossa melhoria moral, a nossa melhoria, né, como ser humano. Então, qualquer coisa que vai fazer com que a gente melhore vai ter uma força contrária para que a gente não melhore. Mas nós temos fé, nós temos já hoje consciência de que existe os nossos amigos espirituais nos dando força e a gente consegue vencer essas dificuldades. Sabendo que as companhias espirituais dependem das emanações dos encarnados do lar, como que é possível manter uma harmonia no lar? Como que você consegue manter a harmonia no lar, tentando melhorar os seus pensamentos, se outras pessoas da família continuam com emanações não tão boas? Olha, nós somos parte e não o todo. Uma vez eu fui num médico e ele me falou assim, eu nunca mais esqueci essa frase dele, que ele falou o seguinte, que não existe escuridão que resista a simples luz emitida por um simples palito de fósforo. Então, esse ambiente, por mais que as outras pessoas estejam em desarmonia, aí lembrando que nós somos o primeiro lar somos nós vamos buscar em nós essa harmonia. É fácil? É simples? Não, não é. Mas existem ferramentas, nós sabemos, né, na própria prática do Evangelho, existem todas essas outras formas que nós falamos, que eu consigo buscar uma harmonia, mesmo estando num ambiente onde esteja totalmente desarmonizado. A minha persistência em me harmonizar, aí vamos imaginar, eu estou numa família extremamente desestruturada, estruturado no sentido de que cada um quer assistir televisão, ninguém quer nada com nada, ninguém está buscando a sua melhora moral, e eu comecei a vir numa palestra da fraternidade online, comecei a ouvir umas coisas que me fazem sentido, aí soube do Evangelho lá, eu posso começar ali no meu quarto, sozinho, conversando comigo mesmo, e o que vai acontecer?
esse facho de luz penetra nesse ambiente. Com o tempo, isso vai ganhando corpo, isso vai ganhando extensão. Isso vai fazendo que, querendo ou não, lembrando que nós temos a força mais poderosa ao nosso lado, que é o amor, ele vai contagiar. E com o tempo, eu vou usar a expressão milagres, porque a gente pode imaginar que coisas que não seriam possíveis, elas acabam sendo possíveis. Por quê? Pela nossa persistência, pelo nosso processo de harmonia. Muitas vezes nós chegamos num ambiente, e isso aí eu tenho certeza que todo mundo já deve ter acontecido uma vez, de você chegar e a pessoa está mal, você começa a conversar, ou às vezes pelo simples fato de você estar ao lado dela, a pessoa melhora. Isso é o quê? É o nosso processo de harmonia, o nosso amor. Lembrando que, nós também temos a nossa aura, que ela é um campo de energia. A de Jesus, nessa nossa fica pertinho do corpo, assim, né? De Jesus era quilômetros de distância. É por isso que quando ele passava assim, saía curando todo mundo, porque o cara era o cara. Então, ou seja, isso faz com que as pessoas melhorem. Então, mesmo que a gente esteja num ambiente que não é harmônico, nós podemos contribuir com a melhora do processo de harmonia da construção. Pode ser que muitas vezes nós viemos exatamente com essa missão, de estar todo mundo ali e você ser o portador, né, de você ser a pessoa que vai implantar esse processo de harmonia dentro do seu agrupamento de pessoas. Sim, Jeane. Você comentou como nós, né, seria o ideal que nós nos portemos nessa situação, mas como que a espiritualidade atua nessas situações em que a família não está em harmonia e uma pessoa só? Como é que a espiritualidade ajuda nesse processo? A espiritualidade, ela vai ajudar, primeiro, utilizando das emanações fluídicas, de orações, que, por exemplo, vou me usar, né, que eu estou fazendo, como elemento de quê? O elemento de material, talvez mais físico, mais denso, para começar a fazer essa sanitização no plano espiritual desse ambiente. Então, lembra, não existe escuridão que resista ao acender de um palito de fósforo. Então, esse palito de fósforo somos nós. E a espiritualidade vai começar a utilizar essas energias emanadas por nós para começar a trabalhar. E ali, por mais que seja somente eu que esteja fazendo aquilo ali, eu vou estar trabalhando, a espiritualidade vai estar trabalhando eu e toda a espiritualidade que acompanha todos esses membros da minha família, vamos assim dizer, a chegar até neles. Então, a gente sabe que a oração é um processo muito poderoso. Tanto é que a gente ora pela melhora de alguém e essa pessoa recebe essas energias. Então, a espiritualidade vai se fazer do quê? Desse processo de oração, desse processo de geração de energia, e vai levar a sanitizar esse ambiente, de melhorar astralmente esse ambiente, para que as pessoas comecem a perceber essa mudança da frequência energética. Então, isso acontece de uma hora para outra? Pode acontecer, cada caso é um caso, não estou dizendo, mas num processo natural, isso vai acontecer com o tempo. Então, a espiritualidade ela vai ajudar neste ponto. Então, muitas vezes a pessoa estava estressada, não quer fazer parte, a gente começa o nosso evangelho no lar, a espiritualidade nossa se faz presente, a espiritualidade daquela família se faz presente, e ela vai pegar esses elementos e vai começar a levar para a pessoa, ela vai começar a se sentir mais propícia a sentir a intuição da espiritualidade que está ali se fazendo presente, vai estar mais receptiva, e pode ser que ela veja alguma coisa na televisão que faça ela refletir sobre alguma coisa que vai levar ao moral dela, ou ela vai encontrar alguém na rua que vai falar, ela vai lembrar de alguma coisa. Então, ou seja, ela vai estar ali o tempo todo sendo trabalhada para que, de alguma forma, ela comece a se aproximar, porque a função da espiritualidade, junto com a ferramenta do Evangelho do Lar, é aproximar essa família. Agora, os meios, como isso vai acontecer, aí cada caso é um caso, isso aí é o desenrolar da vida, isso aí é o que a gente lê nos livros, né? Que tem nos livros que a Adriana já escreveu, que Jeane já escreveu, que a espiritualidade, a gente sempre vê que no final ela consegue arrumar a forma de juntar todo mundo e as pessoas começam a se sentir, né? Então, seja através do perdão, é através de uma série de informações e uma série de ações
que vão partir como elemento gerador a minha fé, a minha dedicação, a minha vontade de me melhorar e de melhorar aqueles que estão em minha volta. Sim, Jane. Você já falou mais ou menos, mas como tem a pergunta, se puder só fortalecer, como fazer para não me deixar contaminar pelas energias negativas emanadas pelos integrantes da minha família? Olha, primeiro, a gente precisa de lembrar sempre que existe alguém que cuida da gente, que é o nosso Pai Celestial, e que nós nunca estamos sozinhos, nós temos os nossos mentores, nós temos o nosso grupo de proteção. Eu vou lembrar de uma vez, eu estava no salão e o Fernando estava dando uma palestra, e aí quem estava palestrando com ela disse que oração é igual um cafezinho da manhã, né? Faz bem, a gente toma, se sente melhor. Então, a gente sempre tem que, acho que talvez seja a melhor forma da gente se manter, ou talvez não talvez manter o tempo todo é meio difícil, porque nós estamos aqui num processo de aprendizagem. A gente vai criar momentos que a gente vai, eu não acredito que tenha, tirando Jesus Cristo, né, Maria, né, os outros lá que conseguiram não se desarmonizar tão facilmente. Mas, de uma forma geral, todos nós vamos sofrer os processos de desarmonia. Mas o que é mais importante é a gente começar a se reconhecer saindo do nosso processo, ou se reconhecer num processo de desarmonia, e buscar através das nossas orações, através daquilo que a gente se sente mais conectado para se harmonizar e voltar para aquilo. Então, seja, eu consigo me harmonizar bem cantando. Eu estou lá, pastor triste, aí eu vou lá, canto um canto um canto da fraternidade, ou canto um canto da igreja católica, ou da igreja, enfim. E aquilo, eu canto umas 2 ou 3 músicas, pronto, tudo desassociou. Então, seja, eu consegui restabelecer o meu equilíbrio, mesmo que as pessoas que estão em volta ao meu lado estão me emanando energias contrárias àquilo que eu quero. Então, a gente vai sofrer influência? Vai, mas vou usar essa expressão, né? O nosso maior escudo são as nossas orações, a nossa prática diária da reflexão do Evangelho, como que eu posso dizer, da nossa melhoria, do aumento do nosso padrão de energia, aquelas informações que eu consumo durante o dia, se na hora de deitar eu faço uma prece, se eu leio um pedaço do Evangelho no lar para poder já dormir, já me conectado com a minha espiritualidade. Então, são vários mecanismos que eu posso ir somando um ao outro, como fosse um Lego encaixando, para que eu me sinta cada vez mais protegido, mais harmonizado. Agora, eu vou ter um processo que eu vou me desarmonizar. Isso aí está em todos nós, seres humanos. O importante é eu me reconhecer, eu perceber essa mudança e buscar me reconectar com aquilo que me faz me trazer de volta. Muitas vezes assistir um filme, ou assistir a palestra da fraternidade, aí hoje nossas palestras estão no YouTube, eu posso voltar lá e rever uma palestra para me conectar de novo com aquele negócio, ou buscar uma outra técnica de respiração, e aí existem muitos e muitos mecanismos hoje, muitas pecinhas para fazer com que a gente volte à harmonia. Mas a que começa é a nossa oração e o nosso vontade de se ligar ao Pai e a esses espíritos que estão totalmente ao nosso lado. O apoio. Sim, Cristina. É engraçado que eu ia fazer a pergunta exatamente que a Claudine perguntou. Qual a finalidade do Evangelho no lar? Seria a harmonia, né? A higienização do lar com os nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo facilitar o auxílio dos mensageiros do bem para as pessoas que residem na residência, né? E pelo que eu estou vendo até agora, não há nenhuma contraindicação, né, do Evangelho no lar. Pelo contrário, ele é indicado para, assim, para melhorar a nossa vida de todas as maneiras, de todas, assim, que compõem um lar. Não é isso, Léo? Exatamente. O Evangelho no lar ele é um processo de
primeiro, que nós vamos nos aprimorar individualmente, com as reflexões que serão trazidas. Segundo, e aí voltando às falas de Jesus que eu vi no início, sobre, né, que a paz do universo começa sobre as telhas que nos acolhem, é porque se o meu processo harmônico começa a contagiar outras pessoas, ela vai contagiar mais pessoas. E lembrando que nossos pensamentos, eles formam egrégoras, eles formam camadas de proteção. Então, automaticamente, ele vai fazer o quê? Também, além de proteger as pessoas, aí como Claudine diz, ele também vai proteger o nosso lar. Então, é uma ferramenta que é extremamente... Ele faz tipo um escudo no nosso lar. Exatamente. Jeane, pode continuar. Vou aproveitar a pergunta para poder fazer um merchan de outro livro da Adriana. É porque na hora que eu li a pergunta, veio automaticamente um trecho do livro Perdão, que a pergunta é o seguinte: você comentou que quando a família, os integrantes não estão em harmonia, mas você está, você pode ir no seu quarto fazer, né, você sozinho. E a pergunta é justamente, e eu lembro que tinha um trecho no livro que falava sobre isso, existe a possibilidade de um cômodo ou uma parte da casa estar em maior harmonia, dependendo das pessoas encarnadas e, consequentemente, das desencarnadas que geralmente ficam ali? Sem sombra de dúvidas. É um processo de energia. Esse processo de melhoria, né? Eu tenho lá meu cantinho, né? Eu tenho lá minha plantinha, tenho minhas coisas ali, eu estou ali sempre emanando meus pensamentos. Aquilo ali vai criar uma egrégora em volta daquilo ali. Agora, com o meu pensamento, se eu começo a alimentar, que essa egrégora ela começa a se expandir, lembrando que nós temos uma máquina de criação, então todo pensamento direcionado, constante, ele vai fazer com que aquilo possa, com o auxílio da espiritualidade, ele possa se expandir, que essa luz ela possa ser expandida dentro do nosso lar. Mas voltando à pergunta, eu posso ter um lugar que esteja harmonicamente diferente da minha casa, de um lugar para outro? Sim, porque vai estar alimentado pelos pensamentos daquelas pessoas que estão naquele ambiente. Mas isso não impede de que eu seja o vetor que vai fazer com que isso, com o tempo, eu consiga melhorar. É possível? É possível. Com as minhas práticas, e muitas vezes com os meus pensamentos. Então, eu estou lá no meu quarto, sei lá, cada um mora a casa tem 4 quartos, eu moro lá no meio, os outros 3 estão lá tudo zoneados. Então, eu começo no meu. Não impede que eu possa sentar na minha sala e fazer uma oração, que vai começar a ter um facho de luz. Eu vou ser aquele semeador de luz dentro desse ambiente. Eu posso ser parte, eu não sou responsável por manter a energia da minha casa inteira. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu posso ser um colaborador, eu posso ser um semeador de pontos de luz dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro de qualquer lugar. A gente sabe que esse processo é um processo que é o fruto de muitas pessoas, mas não podemos tirar da mente de que nós somos luzes, então não existe trevas que suporte a luz. Então a gente pode ser portador dessa luz em diferentes espaços da nossa casa. E com auxílio, como eu disse, da espiritualidade, do nosso pensamento criativo, com a nossa forma, a gente pode ir criando e aumentando cada vez mais essas egrégoras dentro de nossa casa, e essa energia que no início estava concentrada só no meu ambiente, ela possa começar a se espalhar dentro de nossa casa. Você chegou a comentar algo sobre o que eu vou perguntar agora, né? Que mandaram a pergunta, mas se puder, né, fortalecer. O Evangelho no Lar é só para espírita? E as outras leituras e outras formas de harmonização em residências não espíritas? Boa pergunta. Eu falei disso um pouquinho atrás, acho que teve uma outra pergunta, mas é uma pergunta muito interessante. Por quê? Como eu até utilizei o exemplo da novena que acontece na Igreja Católica, né? Teve um tempo que eu morei no interior, e lá, quando se tinha essas datas, Nossa Senhora, tinha várias, campanha da fraternidade, a Igreja Católica tem alguns calendários, né? Então, tinha alguns novenas. Então, nós saíamos, uma vez era na minha casa, aí na semana seguinte era na casa de outra pessoa, na outra semana. Então, isso é uma forma de evangelho no lar. Então, o evangelho no lar, ele não beneficia, não é uma ferramenta espírita. Ele é uma ferramenta de todo cristão. Então, eu posso não acreditar na espiritualidade, mas posso sentar com a minha família
ler um texto da Bíblia e refletir sobre ele, a gente fazer um louvor, cantar, isso é o quê? É o evangelho no lar. Então, a espiritualidade, ela está atuando em todos os momentos. Então, sendo simples na resposta, ela é uma coisa que é só de quem é espírita? Não, ela é acessível a qualquer religião. Como nós tivemos na vez passada, aí na quarta-feira, a Giane deu a palestra sobre religião. Então, em qualquer religião, tem a presença daquela espiritualidade que está conduzindo, né, que está ali à frente daquele processo religioso e cada um vai ser incluído a fazer. Então, é uma prática que muitas fazem, nem se dão conta que o nome é Evangelho no Lar, como nós espíritas damos o nome, e que tem o mesmo processo de harmonia. Assim como nos filmes, né, que a gente assiste, existem irmãos desencarnados que fiquem ligados à casa e não necessariamente às pessoas que vivem lá? Sim, é possível. Porque nós continuamos sendo, depois do desencarne, temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, e muitas vezes temos os nossos apegos. Então, tem muita gente que tem apego à sua casa, ao seu lar, ele não compreendeu que o lugar dele, vamos dizer, não é aqui, que ele precisa seguir a trajetória evolutiva dele. Isso acontece. E aí, muitas vezes é numa prática do evangelho do lar que ele vai ser tocado, que ele vai poder ser, com a equipe espiritual, ele vai poder ser esclarecido de que ali não é mais o lugar dele, que ele tem um lugar na evolução, que o lugar dele, na verdade, é no plano espiritual, não é aqui próximo, né, da nossa... vivendo entre nós encarnados. Então, é possível, sim. Tem espíritos que se afeiçoam aos seus lugares, aí são eles estão desamparados? Não, eles não estão desamparados. O pai não desampara nenhum dos seus filhos. Existe todo mundo ali querendo, conversa com ele, diz que não é, mas em algum momento, e muitas vezes pode ser através do evangelho do lar, cada um tem, no tempo de Deus, ele tem o seu resgate, ele tem a sua oportunidade de sair daquele momento para ele vai ser levado, vai ser reconduzido para que ele possa continuar o seu processo evolucional como espírito. Então, muitas vezes, o mentor da gente, ele acompanha enquanto a gente está encarnado, ele desacompanha depois quando nós estamos desencarnados. Então, ele vai fazer todo o processo da sua melhoria, de sua caminhada evolutiva. Vamos lá. As perguntas foram encerradas e a gente tem agora uma última, tá bom? Se puder, poderia ampliar o foco do Evangelho no lar para, por exemplo, qual seria o papel dos protetores espirituais de cada membro da família, no sentido da harmonização, já que, não por acaso, encontram-se presentes no lar? Cacildes, essa foi a última pergunta, mas ela é matadora, né? Só relembrando, qual é o papel dos protetores? Fala aí o finalzinho. Eu vou te mandar também, porque aí fica mais fácil você lendo, que ela é um pouquinho maior. Se puder, por um conceito, fala o evangelho lá, por exemplo, qual seria o papel dos protetores espirituais de cada membro da família no sentido de harmonização? Bem, o que acontece? Como Kardec diz que cada um, né, tem lá o seu espírito, se liga, e eles estão intimamente ligados ao que eu tenho de foco no meu melhoramento. Então, ele vai estar ali me orientando da forma com que das coisas, ele tem ciência do que eu preciso de harmonia. Então, no grupo familiar, tem lá a minha esposa, e ela tem lá o protetor dela, que está familiarizado com o que ela necessita, e assim cada um dos membros da casa. O Evangelho no Lar vai proporcionar, não que isso não aconteça, mas isso vai ganhar uma força maior no papel de que estarão todos eles reunidos ali ao mesmo tempo, e estaremos todos nós voltados para buscando o mesmo objetivo. Então, o papel deles vai fazer o quê? Vai fazer com que reforçar aquilo que nós estamos buscando, relembrar nossa missão. Ele vai ter o papel de coordenar
entre essas personalidades, esses espíritos diferentes, aos entendimentos, ou reafirmar os seus compromissos de laços no qual nos uniram. Então, vai fazer com que a gente tenha energia, laços, né, fortalecidos, relembrados, remunerados, vão trazer aqueles outros que estão nos auxiliando neste processo. Então, eles estarão mais próximos um dos outros e junto com todos nós, né, manipulando todas essa troca de informações, lembrando assim, que somos seres individuais, trazendo as nossas características individuais. Nós estamos num agrupamento familiar que foi planejado individualmente, depois com a presença deles. Então, eu acredito que essa presença desses irmãos que nos acompanham nessa jornada, ela vai ser de quê? De consolidar, vai ser um momento mais que nós estaremos mais propícios a talvez ouvi-los melhor, porque muitas vezes a gente está naquele processo fora e a gente não está nem dando ouvido lá para o nosso mentor, né? Ou muitas vezes pode até que inverter, né? Vem o mentor lá da N e fala assim, olha, você está vacilando aí, né? Você precisa de melhorar. Então, ou seja, existe todo um carinho, existe toda uma troca de informações, porque qual é o objetivo primordial de tudo? É que eu, como ser, né, evolua, mas que eu também consiga fazer, e a N, assim, que cada um venha buscar a sua harmonia, que nós vamos também crescer como uma família. Nós estamos num agrupamento familiar, não é por acaso. Então, eles juntos vão fazer que fortalecer, reforçar esses vínculos que nos uniram, relembrar isso da gente, realmente nos proteger, né, nos amparar naqueles momentos de angústia, para que esses laços não sejam perdidos, que eles não sejam quebrados. Então, talvez eu acredito que a maior função deles é manter realmente essa liga unida, fazendo que essa liga dê certo, que essa liga, por mais que talvez esteja despassado, mas ela pode estar elástica, mas ela não está rompida. Então, o papel realmente, eu acredito, é esse nome de proteção mesmo. Eles estão protegendo que nossa missão não saia, se não se desvirtue daquilo que nós programamos quando nós estivemos na espiritualidade. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, nós não podemos esquecer disso. Eles respeitam as nossas escolhas, mas eles vão estar sempre ao nosso lado, lembrando, cuidado, se você for por esse caminho, pode não ser tão bom. Ele vai fazer com que a gente não tenha nenhum espírito, seja os nossos protetores, seja aqueles que não querem o nosso bem, eles vão influenciar, mas a palavra final, a responsabilidade, ela é sempre nossa de aceitar ou não aquele conselho, seja ele um conselho que vai nos fazer progredir, seja um conselho daquele que vai fazer com que a gente fique estacionado, mas a decisão final é nossa. Então, se eu poderia novamente falar sobre o papel deles, é esse papel de proteção, de carinho, de cuidado, para com que essa harmonia desse lar, ela cada vez se fortaleça mais, que ela cada vez dê mais frutos. Aí, que frutos são esses? Não só o fruto da nossa harmonia, mas lembrando que a nossa melhoria, ela vai se ampliando. Então, vai vir, possivelmente, vão trazer irmãos que precisam, talvez pessoas ligadas a gente, que nós precisamos de criar esse vínculo de novo. Então, assim, o planejamento aí eu não posso falar muito, porque aí é coisa da espiritualidade como um todo, mas são caminhos, são possibilidades que se abrem com o culto no Evangelho do Lar, são possibilidades que se abrem quando nossos protetores estão reunidos, quando eles estão todos, né, formando ali em torno de nós uma grande egrégora, né, de boa vontade, de carinho, de amor. Então, assim, da mesma forma, quando uma família ela se reúne, né, vamos imaginar como a gente está na fraternidade, quando a gente se dá as mãos, que a gente reza, aquele agrupamento, ele gera uma energia. Os nossos protetores, quando estão reunidos todos juntos, no momento no culto lá, eles também formam uma energia muito poderosa, uma energia de proteção, uma energia de amor, que a gente vai sentir, que a gente vai conseguir captar, que a gente vai conseguir interiorizar aquilo, e que a gente vai conseguir se fortificar por um desafio na frente. Então, assim, a função deles é
de uma forma resumida, em talvez uma única palavra, é amor, né, por todos nós. Sem mais perguntas? Então, tá bom. Então, o que acontece? O Evangelho no Lar, assim como a nossa palestra, né, a palestra Espiritualidade no Lar, é que a gente nunca se esqueça de que ela está o tempo todo ao nosso lado. Que ela está ali o tempo todo velando por nós. Que ela existe, que ela é presente e está ao nosso lado. O Evangelho no Lar é uma ferramenta, né? Aí eu vou trazer assim, né? Que Jesus nos trouxe, como está no Jesus no Lar, e com vários outros livros, que é a oportunidade da gente trocar essas informações, da gente se unir, da gente se melhorar, da gente realmente fortalecer os laços desses que são os nossos primeiros irmãos de caminhada, são a nossa família. Eu, como ainda não constituí a minha família, como filho, meus irmãos, meu pai, minha mãe, seja um avô que mora comigo, é o nosso primeiro agrupamento familiar, são o primeiro grupo de espíritos que nós interagimos. Depois eu constituo a minha família, vai estar ali também a importância. Então, é algo extremamente importante para os nossos dias. Acredito que com esse advento pandêmico que nós estamos vivenciando desde março do ano passado, foi um momento ainda mais que fez com que esse agrupamento de espíritos permanecesse mais tempo junto, né? Que antes a gente ficava mais tempo trabalhando e ficava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. A pandemia veio para fazer o quê? Veio para fazer com que as pessoas se convivessem mais. Então, talvez o Evangelho no Lar nunca fosse tão necessário, tão útil, uma ferramenta tão inspiradora para promovermos em conjunto familiar, esse progresso moral. Então, acredito que até é um momento que está muito propício para isso, porque nós estamos passando mais tempo junto, a gente quase não está saindo, a gente está ali mais unido, existe essa questão de você ter, olhar para fora e ver como as coisas realmente são, como foi dito nos avisos, a Anne mostrou as fotos, as pessoas estão, então a gente está mais com o coração mais propício a aceitar as coisas. Então, a implantação do Evangelho no Lar, ela vai contribuir ainda mais com a nossa abertura, com o nosso crescimento. Por quê? Porque agora nós estamos mais unidos. Então, a pandemia, ela tem todos ali os seus efeitos sociais, mas ela também, a espiritualidade, sempre como utiliza todas as oportunidades, é uma ótima oportunidade para aqueles que ainda não fazem, de começarem a tentar implantar, de ter, né, essa rotina, de ter essa proximidade com a espiritualidade que nos acompanha, tanto individualmente, como essa espiritualidade que nos acompanha coletivamente, que é a formação do nosso agrupamento familiar. Então, eles vão se sentir muito mais próximos, eles vão estar muito mais presentes no nosso caminhar, com certeza vão começar a ouvir mais as nossas intuições e vamos, sem sombra de dúvida, nos sentir ainda muito mais conectados com o que está ao nosso lado. Nós vamos construir muitas pontes de amor, muitas pontes de perdão, vamos ter muitas oportunidades de exercitar aquelas palavras, os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então, é uma oportunidade não só de conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, que muitas vezes a gente conhece uma frase ou outra, uma parábola ou outra, mas nós vamos ter mais, passar até aí, não só moralmente, mas também haverá também um crescimento intelectual, porque nós vamos aprender coisas mais novas, né? Vamos aprender visão diferente. E aí é bacana também que cada semana um pode escolher um texto, não precisa ficar encarregado de uma pessoa só, então a gente vai ter posições diferentes, trazer textos diferentes. Então, assim, o negócio só faz bem. Então, eu recomendo a todos, agradeço a todos por estarem aqui, pelas perguntas, por nos auxiliar nessa palestra, e que possamos sair hoje, dessa noite, formamos hoje um grande Evangelho no Lar coletivo, né, porque está toda a nossa espiritualidade hoje conectada,
repleto dessa luz, desse amor de Jesus por nós, da nossa Mãe Maria e de todos os nossos benfeitores. Então, eu vou fazer uma oração, a oração final, e eu, quando fui preparar essa palestra, eu me lembrei muito uma música que falava de lá, então aí depois eu vou cantar a música no final, porque agora a gente canta a música só depois da oração, né? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu convido a todos a fecharem os olhos novamente, a se conectar à nossa espiritualidade que está ao nosso lado, que possamos nos abrir os nossos canais, receber tudo aquilo que o Pai nos oferta de bondade, de amor, de paz, de carinho. Desejo a todos um final de semana iluminado, abençoado. Eu quero aproveitar e desejar a todas as mães que estão aqui conectadas um feliz Dia das Mães, porque sem vocês, nossas mães, nós não estaríamos aqui no plano material. Então, vocês nos abraçaram, disseram, assim como Maria, disseram o sim para a nossa vinda ao plano material. Então, que desejo e peço ao nosso Pai Celestial, ao nosso grande e amado Mestre Jesus, a mãe de nossas mães Marias, que abençoe fortemente a todos vocês, que deem ainda mais coragem, mais determinação nessa missão tão linda, que é trazer e educar cada um dos seus filhos e conduzi-los a uma vida repleta de amor, de carinho e de grandes ensinamentos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós nessa noite e que assim seja.